dezembro de 2021, são 17 horas e 34 minutos em Franca, São Paulo, quarta-feira. O dia foi chuvoso, mas agora no final da tarde o sol está aí brilhando. Nós estamos lendo a obra O Gigante Deitado, organizada por Jane Martins Vilela. Jane organizou essa obra com a colaboração de vários amigos que, na condição de depoentes, de testemunhas, de pessoas que falaram de sua convivência com Jerônimo Mendonça Ribeiro e gravaram em áudio, outros escreveram e Jane organizou tudo isso. Nós estamos à folha 36, aonde tem por título Jerônimo, a memória de uma luta. Deixou sua proveitosa existência física pela desencarnação o conhecido expositor e escritor espírita Jerônimo Mendonça Ribeiro, de Ituiutaba, Minas Gerais. O fato ocorreu no último dia 26 de novembro, um domingo. Jerônimo tinha chegado de Curitiba, Paraná, onde havia proferido diversas palestras em casas espíritas. Seu estado de saúde era precário já há anos e vinha se agravando o estado de saúde com o passar dos dias. Pela madrugada, Jerônimo foi atendido por sua irmã Euridice Mendonça Ribeiro, que é enfermeira, a qual lhe ministrou uma dose de medicamento que tinha prescrição médica para aquele horário. Após esse cuidado, Jerônimo adormeceu e não despertou mais no corpo físico. Toda a cidade de Ituiutaba, sem cor religiosa, prestou sua homenagem a Jerônimo Mendonça Ribeiro e o seu corpo foi velado no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que ele mesmo fundou em 1970. Ali compareceram companheiros de atividade espírita de todas as regiões do país e de Ituiutaba, do mesmo modo como representantes de outras correntes religiosas. Os protestantes, os católicos, levaram a Jerônimo a manifestação de seu apreço. O padre Oswaldo Tagliari, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Abadia de Ituiutaba, proferiu uma prece ao lado do corpo, ali mesmo, no interior do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, e concedeu naquele local uma entrevista à televisão, dando o seu depoimento sincero, justo, a respeito da figura de Jerônimo Mendonça Ribeiro. O laudo médico assinalou como causa da desencarnação de Jerônimo
a insuficiência cardiovascular. Página 37. Desde cedo, a enfermidade. Jerônimo Mendonça Ribeiro era filho de Altino Mendonça e Dona Antônia Mendonça Ribeiro. Nasceu em Ituiutaba, no dia 1º de novembro de 1939. A sua infância foi a de uma criança normal. Frequentou a escola até o início do antigo ginasial. Já na sua puberdade, começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos. Esses pontos de seu corpo passaram a inchar e já aos 18 anos Jerônimo andava com dificuldade. Pouco depois viu-se preso a uma cadeira de rodas e daí a uma cama ortopédica, na qual permaneceu deitado de costas por mais de 5 lustros, 25 anos. Jerônimo tentou todos os recursos da medicina, consultou especialistas, submeteu-se a tratamentos rigorosos. A enfermidade artrite reumatoide jamais cedeu. Conheceu e abraçou na primeira fase de sua vida a doutrina espírita. Em 1968, eu o acompanhei numa viagem a Congonhas do Campo. Não havia asfalto ligando o Triângulo Mineiro a Belo Horizonte. Passamos por Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, até alcançar a rodovia Belo Horizonte-Brasília. Viajamos um dia inteiro, saindo de madrugada de Ituiutaba e chegando a Belo Horizonte ao alvorecer do dia seguinte. Viajamos em uma perua Kombi da Volkswagen. Naquela época, Jerônimo sentia dores intensas. A viagem foi muito sofrida para ele, deitado em sua cama. Seguimos um dia depois de ter chegado à capital mineira para Congonhas do Campo, com uma esperança enorme. Jerônimo consultou-se com o Dr. Fritz, através do médium José Arigon. Eu estava ao lado dele quando foi examinado. O espírito lhe disse nas entrelinhas que fisicamente seu caso não tinha solução. Era o seu karma. Embora a enfermidade pertinaz, que jamais o deixou, Jerônimo sempre perseverou no bem. Publicou vários livros, fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer,
que abriga com toda a assistência pelo sistema de creche 150 crianças. O mal de Jerônimo era progressivo, perdeu na sequência dos anos o movimento dos braços, também se lhe atrofiaram completamente. E em 1970 perdeu a visão, ficando sem os olhos do corpo físico, aguçando-se-lhe ainda mais os olhos do espírito. A página 39, o título, Quando Eu Partir. Em 1963, quando o quadro do Jerônimo revelava-se grave, ele apreciava visitar a residência do casal Bolivar Gomes Campos e Geni Gonçalves Campos. O culto cristão no lar espírita desse casal amigo acontecia diariamente, às 18 horas. Bolívar possuía uma caminhoneta Chevrolet e permanentemente o Jerônimo pedia ao caro amigo que o fosse buscar para o culto cristão. Costumava às vezes passar o curso do dia na residência daquele casal, pois era ali, numa antiga máquina de escrever que Bolívar, numa máquina de escrever do Bolívar, que o Jerônimo assinalava os impulsos de seu mundo íntimo, na dor do seu destino. Deixou muitos documentos importantes nesta época que a dona Geni Gonçalves Campos, hoje residindo em Goiânia, Bolívar transferiu sua residência para aquela capital há vários anos. Guarda esses apontamentos com muito zelo. Um desses escritos de Jerônimo, que tem a sua assinatura, com a sua letra bonita, ele mesmo imaginava que a desencarnação não deveria tardar. Dizia o seu texto intitulado Quando Eu Partir. Só como garantia, outra vez eu esqueci de ligar o carregador e acabou a bateria. Só como garantia, da outra vez eu estava lendo e acabou a bateria. Quando eu partir desse mundo de dor, sentirei no espírito uma doce vibração de alegria. Somente levarei comigo não recordações de mim mesmo, mas dos meus verdadeiros amigos que povoam a minha apagada existência, de tudo que é bom e agradável, qualidades que estou longe de possuir. Quando esse corpo enfermo
descer à escuridão de 7 palmos, orem por mim. Levarei no meu pensamento aqueles que verdadeiramente amo. Se alguns dos meus amigos, dos meus irmãos, me guardar na lembrança, peça a Deus, que é a verdadeira bondade, que me faça digno dessa recordação. Quando meu corpo enfermo descer ao estômago insaciável do cemitério, hei de bendizer as dores que maldisse. Aqueles que realmente gostarem de mim, pensem, saibam que eu os amo ainda. Como serei feliz no dia em que deixar este mundo. Pensei que a morte era o fim das ânsias do coração. Contudo, não é assim. Nem pó, nem solidão. Saudades. Esse texto foi escrito pelo Jerônimo em 1963. A trova que é utilizada é parte do poema Quadras, de um poeta morto, de Antônio Nobre, na obra Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jerônimo adorava o Parnaso, especialmente o citado poema de Antônio Nobre. Gostava de declamar em voz robusta, coração, não vos canseis. Não vos canseis de bater. Que importa lá? Porque os amores fiéis, nem a morte vencerá. A página 41, sob o título Um Projeto Superior. O gigante deitado. Como Jerônimo Mendonça era chamado pelas pessoas que o conheceram e se assustaram com o seu otimismo, com a sua força de vontade, com a sua resignação, recebeu nesta última roupagem física uma oportunidade
de reparar com eficácia um passado difícil. Todos temos esse passado difícil, indubitavelmente. O Jerônimo conseguiu reunir condições para, através de intensa dor, vencer o homem velho e acender a luz de seu coração como espírito. Muita gente há que ainda levará séculos e séculos até criar condições de poder sofrer com proveito. O Jerônimo conseguiu, perseverou no bem até o fim, apesar da dor vigorosa. Ele permaneceu insistente. Há um aspecto de grande interesse no sentido doutrinário na trajetória de sofrimento, de trabalho do Jerônimo Mendonça Ribeiro. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos no capítulo 17 uma preciosa informação a respeito da dilação de prazo para a desencarnação de Albina, para que se cumprisse importante projeto superior. Albina, uma personagem do livro, que deveria desencarnar em data adrede aprazada, teve dilatada sua permanência no corpo. Essa questão é passível de apreciação quando sabemos que a utilidade da vida física, assinalado por interesses de ordem superior, pode dilatar o período da desencarnação feita antes, pode-se dilatar o período da programação feita antes da reencarnação. Essa questão pode ser examinada num estudo aprofundado da questão 854 de O Livro dos Espíritos. Do mesmo modo que o trabalho e a dedicação ao bem podem dilatar o prazo para a desencarnação, a ociosidade pode abreviá-la. Cornélio Pires, em recente trova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, assinalou: quem quer sempre vida mansa, eis o aviso que interessa. Para aquele que descansa, a morte vem mais depressa. Já há vários anos não havia explicação científica para o fato de Jerônimo Mendonça Ribeiro ainda estar encarnado, ainda estar no corpo físico. Seu corpo não oferecia as mínimas condições de vida física. Seu pulso, seus batimentos cardíacos
não eram mais registrados pelos instrumentos da medicina, tal a sua fragilidade. Mas Jerônimo viajava, agia, trabalhava insistentemente. Ele nunca quis a vida mansa. Em 1965, nós tínhamos que manter plantão com Jerônimo. Os amigos se revezavam a fim de passar a noite com ele. O sofrimento físico era tão intenso que ele não dormia. Era preciso alguém para atendê-lo a todo instante. As mais fortes dosagens de drogas para conter a dor nada resolviam, pois foi naquela época em que todos acreditavam, inclusive eu, que Jerônimo iria desencarnar dentro de poucos dias. Até ele mesmo, como vimos, suspeitava desta possibilidade, desta certeza de que logo, logo iria retornar ao mundo espiritual. No entanto, graças à sua luta, graças ao fato de sua vida como exemplo de trabalho, de renúncia, de resignação, de determinação, a obra do Cristo, apesar da deficiência física, ele é um daqueles que estava inserido em um projeto superior do mundo maior. O termo de sua existência somente aconteceu aos 26 de novembro de 1989, depois que ele completou meio século de vida, quase toda, em um leito de dor e trabalho, muito trabalho junto aos corações desesperançados, esquecidos de sua realidade eterna. Esse texto foi extraído do jornal Vida Espírita de Uberlândia, Minas Gerais. Autoria de Manuel Tibúrcio Nogueira, advogado, renomado expositor espírita de Ituiutaba, Minas Gerais. Jerônimo Mendonça Ribeiro, Gigante Deitado. Um outro texto de Jane Martins Vilela, extraído do jornal O Imortal, em dezembro de 1989. Desencarna Jerônimo, o Gigante Deitado.
Por telefone, uma amiga muito querida, a quem Jerônimo a designava mestra por haver sido sua professora, que lia diariamente para ele, em Ituiutaba, Minas Gerais, informou-nos alguns detalhes sobre a desencarnação desse amigo. No dia 26 de dezembro de 1989. Sexta-feira, dia 24, chegou o Jerônimo do sul do Brasil, voltando de Curitiba, onde fora palestrar. Voltou cansado, com voz um pouco débil. Sábado, dia 25, fez a campanha de angariação de donativos, campanha esta costumeira, por telefone. Sabiamente ele alterava sempre as pessoas para quem pedia, para que não ficassem os mesmos, dando um tempo para descansar em suas economias. Depois voltava a fazê-lo. Neste sábado angariou 50 litros de leite, 50 cestas, no valor de 50 cruzados. Continha a cesta, papel higiênico, produtos de limpeza, óleo e outros. Além disto, ainda conseguiu pães e 120 picolés para distribuir em um bairro pobre da cidade denominada Pedreira de Ituiutaba. Uma irmã dedicada ficou de plantão cuidando dele até por volta de 4 horas e 30 minutos da manhã do dia 26. Ele estava com dores que sempre o acometiam. Não conseguiu ficar só numa posição. Ela o elevou na parte superior da cama para aliviá-lo. Como muitos de nós que conhecemos Jerônimo, já vimos algumas vezes. Ele não costumava passar mais de 15 minutos naquela posição. Ela foi dormir. Pediu a um parente para revezar com ela no plantão. Passado algum tempo, por volta de 5 horas, ou seja, 30 minutos depois, a mãe levantou-se e estranhou que Jerônimo ainda permanecesse daquela maneira e muito quieto. Foi ver, constatando que ele já havia desencarnado. Como um pássaro, Jerônimo libertou-se, alçou o voo, sem se queixar, tranquilo, sereno, como sabíamos que seria sua desencarnação. Gigante, deitado ao leito, que o prendia desde há muito, mais de 25 anos. Diz-nos a amiga que nos deu informações de que o velório e o enterro de Jerônimo foram emocionantes e maravilhosos. Compareceram a Ituiutaba amigos de vários lugares do Brasil, muitos sem terem recebido informações materiais
mas não faltaram as mediúnicas. Reuniram-se lá companheiros de Brasília, Juiz de Fora, Uberaba, Araraquara, Santo André, São José dos Campos, Ituiutaba, Belo Horizonte e outras cidades. O Triângulo Mineiro tremeu com a desencarnação de Jerônimo e de tantos lugares diferentes se reuniram ali em Tuiutaba. Conta-nos a amiga de que um amigo de Jerônimo de Tuiutaba, Goiás, conta-nos ela de que um amigo de Jerônimo de Itubiara, Goiás, acordou domingo de manhã e ouviu uma voz que lhe disse: vá até Ituiutaba, que o Jerônimo desencarnou. Pegou a família e assim o fez. Chegando lá, descortinou-se para a sua vidência um quadro lindo, flores luminosas, e como se vivas envolviam o caixão onde o corpo de Jerônimo repousava. Foram muitos os fatos, as ocorrências, os informes mediúnicos. Outro amigo foi até lá porque ouviu a voz de Jerônimo, que lhe disse: oi, tudo bem? Durante o velório, as mensagens de Jerônimo em sua voz, gravadas em fitas cassete, tocavam os corações, intercaladas com as músicas à luz da oração. E também na dúlcida voz de Francisco Cândido Xavier, com suas mensagens gravadas. Era tanta gente que a rua não comportava de tantos veículos. Eles estavam em filas de 3 e de 4. Uma amiga médium, ao fazer a prece, sentiu-se emocionada, vertendo lágrimas. Ela ouviu a voz do Jerônimo: não chore, não chore, minha amiga, me ajude. A irmã dela, à prece, ouviu também a voz do Jerônimo dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
durante o cortejo até o cemitério, o propago, o alto-falante itinerante da cidade, seguia o cortejo tocando músicas clássicas. No cemitério, para as despedidas, fizeram uso da palavra Manuel Tibúrcio, de Ituiutaba, Benê, de São José dos Campos e tantos outros. O coral da Mocidade Espírita de Ituiutaba cantou sob a batuta, sob a orientação do professor Badinho, o hino a Jerônimo, ou o hino de Jerônimo. Por volta de 1h da manhã, os companheiros se lembraram que Jerônimo fazia diariamente na casa dele o culto cristão, o culto do Evangelho, por volta de 19 horas. Resolveram fazer o culto no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que fica em frente à casa do Jerônimo. Ao encerrarem com a prece final, a homenagem ao amigo, todos sentiram a onda de perfume que inundou o ambiente. Enfim, o amigo se foi, mas como o amor é a lei do universo, quem ama não se separa, quem ama não se aparta de nós, não se ausenta de nossa presença. Continua conosco, trabalha sempre, agora sem a prisão da matéria, a servir com o Nazareno. O imortal, nestas linhas, deixa aqui a sincera homenagem para este grande cristão e espírita que soube seguir, vivenciar as orientações do Cristo de Deus, as elucidações de Kardec. Jerônimo Mendonça Ribeiro, seja bem-vindo em nossas vidas. Pois bem sabemos que a sua recepção no mundo espiritual certamente não nos cabe, não nos é possível apreciar. Que Jesus o abençoe sempre. A página 49, esboço de autobiografia. Ele, Jerônimo, pretendia escrever uma biografia através de mãos amigas que usariam a caneta por ele, mas, por modéstia, interrompeu o trabalho e não continuou após isto.
com suas palavras ditadas, aqui está o que relatou. Ituiutaba, Minas Gerais, 13 de abril de 1980, ou seja, 9 anos antes de sua desencarnação. Em abril de 80, e ele desencarna em dezembro de 89. O meu nome é Jerônimo Mendonça, nasci em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, no ano longínquo de 1939, sendo o 9º filho de uma irmandade de 10. Meus pais, Altino Mendonça e Antônia Olímpia de Jesus. Meu nascimento se deu no dia 1º de novembro, à Rua 16, entre as avenidas 5 e 7, em um modesto ranchinho de capim, tão pobre que não possuía remuneração. Assim que contava 7 anos, comecei a conhecer a profunda penúria de meus pais, a luta e o sacrifício de ambos, com uma prole tão numerosa de 10 filhos. Também senti a necessidade de fazer alguma coisa, não obstante minhas limitações. Meu pai não conheceu escola. Era um homem simples, modesto, lavrador, carreiro que foi de muita gente. E eu passei a ajudá-lo como candeeiro até a idade de 9 anos. Trabalhei com ele muito tempo, no ambiente rural de Ituiutaba. Minha mãe era modesta lavadeira de roupas da freguesia local, lutadora, corajosa, firme, de uma honra e um caráter invencíveis. Não obstante a sua total pobreza, jamais se deixou vencer pelo desânimo ou pelo desalento. Nunca quis dar quaisquer de seus filhos para terceiros, não obstante o conselho de muita gente para que ela fizesse a doação de alguns. Sua fibra de mãe sobrepujou as angústias, os percalços daquele lugar, daquele lar pobre. Meu pai, como disse, era um trabalhador modesto, caráter honrado, pobre, tinha parcos recursos econômicos. De todos os nossos irmãos, apenas eu pude chegar ao 4º ano primário.
trabalhei muito tempo no armazém do senhor Valmo Muniz, na Avenida 7. Depois fui balconista da loja de tecidos do senhor Fuede Farha. A seguir, fui secretário do senhor Demerval Borges, no escritório de contabilidade. Não por méritos intelectuais, mas por bondade do senhor Demerval, que nos adiantava salários sem exigir trabalho, coisa sui generis, somente um espírito daquele nível para entender nossas carências. Mais tarde compreendi que ele tentava nos ajudar. Quando contava 13 anos, fui levado pela senhora Doralina Siqueira até hoje. Quando contava 13 anos, fui levado pela senhora Doralina Siqueira, hoje no mundo dos espíritos, a conhecer a igreja presbiteriana, quando na época o pastor era o reverendo Taylor. Fiquei encantado com os hinos, a beleza daquelas vozes harmoniosas, a beleza da pregação evangélica. E na minha estrutura psicológica de 13 anos, não relutei em aceitar as convicções da igreja. Ali fui batizado. Fui protestante até os 15 anos. Confesso, caro leitor, que aprendi muito. A igreja valeu-me como sendo um escudo onde eu me defendia dos arremessos da ilusão, da vaidade. Mas o meu espírito, sempre indagador, não se sujeitou aos horizontes estreitos da igreja no que tange a crença em Deus, a crença no universo, a crença na imortalidade da alma, o conceito de uma vida única e de uma salvação limitada. Quando digo salvação limitada, é porque nem todos se salvariam, conforme o texto sagrado, analisado ao pé da letra. Então, conheci, como acontece no caminho de todos, conheci o meu samaritano, a quem eu julgo, qualifico como sendo aquele luzeiro de bênçãos que colocou o Evangelho segundo o Espiritismo em minhas mãos. Refiro-me ao senhor Gabriel Rocha Galdino, muito digno presidente do Grupo Espírita Amor Fraterno. Amor Fraterno, em Ituiutaba. Espírita de há muitos anos, de abnegação, renúncia, a quem o Espiritismo ituiutabano
muito deve. Hoje, octogenário, cego, assim começou para mim uma nova visão de Deus, uma nova visão do universo, uma nova visão da vida. Um novo conceito do destino. Causa e efeito. Um imperativo para o trabalho e a riqueza do discernimento. Devo dizer ainda que nesse ínterim entre a igreja e o centro, eu trabalhei como engraxate com os senhores Bernal e João, moradores da Rua 22. Diz a minha mãe que desde a minha infância eu não gozava de boa saúde. Sempre frágil, anêmico, doentinho. Assim fui me desenvolvendo, mas com o Espiritismo aprendi. O espírito reencarna com as suas tendências, suas lutas, problemas inerentes ao mérito e demérito, luz e sombra, fracasso, vitórias, sobre pretéritas, lutas reencarnatórias. Muito moço contava meus 16 anos, na dinâmica Mocidade Espírita em Ituiutaba, fundamos a campanha do Quilo Alta de Souza, na companhia de vários amigos e benfeitores do espiritismo local. A ela nos entregamos de corpo e alma, com todo o nosso devotamento e abnegação. Fui lendo as obras espíritas, fui aumentando em mim o discernimento, à luz do espiritismo. Fui aceitando coisas que antes não tinha condições de aceitar, como sendo o lar pobre, pais pobrezinhos, irmãos carentes, analfabetos, semi-analfabetos, a vida difícil, a enfermidade, a fome, o frio, amarguras, decepções. Todos os meus irmãos, para logo, se definiram na vida profissional e também na vida sentimental, casando-se, constituindo família, ficando apenas eu, o único solteiro da casa. Quando atingimos os 17 anos, nasceu em mim a ideia de organizar um programa radiofônico na rádio local, a Rádio Cancela, dando a esse programa o nome Alvorada Espírita Cristã.
para mim foi uma alegria nova, estranha. Cantar. Foi um cantar dentro da minha alma, entusiasta, arrojado, intrépido pelo conhecimento espírita. Aquela disposição de carregar o mundo às costas. A página 54, Jerônimo continua. Conflito das emoções. Para logo surgiram em nós as graves conflitos psicológicos. De um lado, a sede da felicidade, o desejo de um lar, uma esposa, filhos. De outro, a carência, a dificuldade, o corpo frágil. Um dia, quando descíamos a Avenida 13 em direção ao bairro Progresso, onde residia o senhor Josias Alfaiate, hoje residente em Brasília, este chamou-nos. Entramos em sua alfaiataria e ele, sorrindo, nos disse: "Tenho uma surpresa para você." Perplexo, indaguei: "Qual?" Ao que ele respondeu: "Um terno." Naquela época sentíamos as pernas faltarem, um tremor nos invadiu o corpo. Um terno! Pela primeira vez, aos 17 anos, íamos conhecer o que é usar um terno. Ele, o senhor Josias, de propósito, nos fizeram uma surpresa com a sua alma boa, conhecedora de nossa pobre vida de lutas. Foi aí que vestimos o nosso primeiro terno branco, a nossa primeira gravata, o nosso primeiro par de sapatos. E naquele dia, entusiasmado, feliz, chegamos cantando em nossa casa. Nossa mãe estranhou a nossa alegria. Contamos-lhe o fato e ela, entre lágrimas, rejubilou-se. Fomos ao banheiro, higienizamos o corpo, entramos para o nosso quarto. Quando, com os nossos 1,83 metros, vaidoso, penteávamos os cabelos até caírem à testa, peito largo, dizendo para nós mesmos, batendo ao peito: Tarzan! Tarzan, rei dos macacos. As rádios locais anunciavam um filme com muita ênfase.
e o vento levou. E fomos, à noite, estreando o terno. Assistimos ao filme de 4 horas de duração. Nenhuma cadeira vazia. Nenhuma vaga. Ficamos o período todo de pé. E ao terminar o filme, estávamos petrificados. Como se o pé houvesse sido parafusado ao piso. Pálido, com grande vibração de dor nos membros inferiores. Foi aí que começou em nós, foi aí que começou para nós a jornada inicial, dolorosa, e difícil da paralisia. Nós que entrávamos jubilosos no Cine Capitólio para assistir o filme e o vento levou. Sentimos naquele exato momento que o vento havia levado nossos sonhos. Voltamos carregados para casa, que nessa época ficava a Rua 36, com a Avenida 1 e 3, no bairro Progresso. Nossa mãe assustou-se ao ver-nos chegar carregado por amigos, por 2 amigos. E aquela calça que vestíamos com tanto entusiasmo, tantas alegrias, foi cortada. A tesoura, tão grande era o inchaço dos pés que a calça não passava. Ali então foram torturados, massacrados os nossos primeiros sonhos de moço, aos 17 anos de idade. Nossos pais chamaram o médico e este deu triste diagnóstico. Naquela época não sabíamos apreciar o peso desse vocabulário. Artrite. Sentimos apenas um impacto profundo, uma dor imensa, grandes comoções de dores nos quadris, nos joelhos, nos pés, e uma vaga intuição de que todo aquele castelo de sonhos havia sossobrado. Foi então que fizemos pela primeira vez os nossos 3 primeiros meses de leito, plenamente impossibilitado de locomoção. Logo após, gozando de uma melhora relativa, alcançamos as muletas. Pudemos
locomovermos, tendo necessidade de continuar trabalhando para ajudar a família, abraçamos a profissão de professor rural, próximo a Ituiutaba, onde lecionamos numa chácara da senhora Maria Ferreira para 6 alunos, ganhando ordenado de 400 mil réis por mês. Podemos ajudar no casamento de 2 irmãs, irmãs caçulas, para logo jornadear em direção a uma vida de lutas, grandes batalhas de sentimento, frustrações, desfazer de sonhos. Jerônimo, a folha 57, fala sobre as lutas e o sexo. Conhecemos vários amores, conhecemos várias ilusões naquela tentativa de encontrar a felicidade. Mas quem pode encontrar a felicidade? Infelicitando. Quem pode ter paz? Criando desespero, intranquilidade. Jovem, sentindo toda a força vibrante do erotismo, era o conflito entre o espírito e a matéria, era o conflito entre o céu e a terra, era o conflito entre a luz e as trevas, a luz e as sombras, era o conflito entre o amor e a paixão. Numa ânsia de equilibrar-nos, sujeitar-nos a um ponto ideal de equilíbrio emocional de todas as aventuras. Nesse campo, confessamos ao leitor que de todas saímos vencido, triste, decepcionado, mais infeliz, mais solitário, sozinho, até que um dia, cansado de debater nesses paroxismos, surgiu para nós a cadeira de rodas. A muleta já não nos bastava. Depois da cadeira de rodas, fomos para o leito, onde começava nova jornada, nova experiência. Sendo sonhador, confessamos que tivemos sempre a alma muito romântica. Sempre gostamos de escrever poesias, crônicas. Sempre gostamos de filosofar. E auxiliados pela grandeza da doutrina espírita, esse movimento granilítico da moral das grandezas eternas, a intuição, a amplitude dos conceitos filosóficos, muito nos ajudaram neste capítulo.
embora continuássemos lutando, devemos confessar ao caro leitor, para a experiência do mesmo, que sempre foi nossa luta uma grande batalha, uma grande luta. É um erro pensarem que os outros, é um erro pensarem os outros, que um homem em decúbito dorsal, deitado de costas, na cama ou em uma cadeira de rodas, trazendo esta ou aquela inibição física, um erro pensarem os outros que um homem em decúbito dorsal, numa cama ou cadeira de rodas, trazendo esta ou aquela inibição física, seja um santo. Nunca quisemos passar por santo. E sempre o nosso coração chorava no peito quando nos considerava um santo. Ou um segundo Chico, pobre Chico Xavier. Mal sabiam os amigos das grandes batalhas interiores do nosso coração, que não desmereciam em nada a luta de um espírito à procura de sua autoafirmação. Se nós não estávamos no primitivismo total da evolução, também não nos encontrávamos na cúpula da perfeição, na santidade. A vida sempre é bênção do Altíssimo. Mas o mito o inferno, duelo entre alma e corpo, matéria e espírito, amor, paixão. Caminhamos pela vida dando e recebendo decepções. Por mais que os espíritos nos orientassem, por mais que os benfeitores viessem ao nosso socorro, nosso auxílio, nós às vezes, por rebeldia, nos mostrávamos surdos, queríamos ser felizes, precisávamos ser felizes. Afinal, tínhamos que realizar nossos sonhos, e assim foi, de lágrima em lágrima, tortura em tortura, pesadelo em pesadelo, experiências em experiências. A página 59, sob o título Trabalho, Jerônimo continua. Agradecemos ao Espiritismo a fé racional, o fato de não termos nos auto-julgado
uma pessoa inválida, inútil. Começamos a sentir o imperativo, a necessidade, a obrigação do servir, servir, servir. Desde o momento em que vislumbramos a luz espírita, enxugar lágrimas, consolar dores, trazer os aflitos ao coração, ao nosso coração. Falar-lhes de Deus, de Jesus, da imortalidade, a alma, da segurança de Jesus em nossas vidas, da paz, da certeza de Deus em nós. Também vislumbrava atender a estômagos famintos, corpos desnudos, pés descalços. Passou a ser o nosso sonho. Começamos então uma nova etapa da doutrina espírita, no campo da filantropia. Nossas dores já não nos interessavam. Aliviar as dores da alma e do corpo alheio passou a nos locupletar a alma de tal maneira que nossas dores, nossas necessidades se tornaram insignificantes. Jesus disse: meu Pai trabalha sempre e eu também. De braços abertos, junto ao madeiro, ele afirma: perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Tantas são as misérias, as necessidades humanas, tantas são as dores ao nosso redor. Tantas são as necessidades do esclarecimento. Começamos uma nova etapa no campo da filantropia. Começamos a fazer campanhas, solicitar recursos para ajudar os necessitados. Andamos nas zonas rurais abordando fazendeiros, apelamos através da imprensa, falada, escrita, e passamos então, sem que o quiséssemos, a ter o nosso nome divulgado em vários lugares do Brasil, pelo pequeno trabalho realizado, mas pelo merecimento dos espíritos,
que pelo nosso próprio. Veio-nos então a ideia de construir num terreno, a Rua 16, entre o 1 e o 3, um centro espírita. O terreno, na época, foi vendido por 2,5 milhões antigos. Fizemos campanha, arrecadamos o fundo necessário. Na época, padecemos incompreensão, até dos próprios espíritas, que nos achavam vaidosos, orgulhosos. Por que não dávamos o nosso pequeno trabalho aos centros espíritas já existentes? Muitos afirmavam que seríamos levados ao fracasso. Ele fez essa obra. Entidade fundada por Jerônimo Mendonça Ribeiro em Ituiutaba, Centro Espírita Ceareiros de Jesus. A tudo perdoávamos. O próprio ambiente doméstico se alterava. Nossa mãe certamente não queria ver nosso fracasso e apelava para que abandonássemos a ideia. Mas não abandonamos. O Centro Espírita Ceareiros de Jesus foi inaugurado no dia 13 de setembro de 1970, ou seja, 9 anos antes do seu desencarne. Ali começou a sopa dos carentes, que persiste até hoje. Depois do Centro Espírita veio o pequeno terreno doado pelo Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, no programa Pinga Fogo. O primeiro Pinga Fogo de Chico Xavier, quando lhe demos um telefonema e falamos de nossa inspiração, de termos um terreno onde pudéssemos cultivar os legumes, a sopa, e ele nos deu 340 litros de chão. Senhor Dorival Sortino, com quem travamos conhecimento em São Paulo, através de seu pai Mário Sortino, que conhecemos numa pequena palestra, deu-nos a gravar o primeiro LP. Obrigado, Senhor, de cuja renda construímos uma pequena chácara. Depois surgiu a gráfica Caibar Schutel. Depois a casa da sopeira e sucessivamente o gabinete dentário. O nosso primeiro livro, Crepúsculo de um Coração. O nosso segundo LP, Intimidade Espírita. A renda tanto do livro como dos discos foi toda para as obras assistenciais do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. A página 63 desta obra, Jerônimo continua. Um estimado amigo de Ribeirão Preto, São Paulo, o Dr. Guido Etten, deu a prova do seu testemunho de desprendimento dos bens terrenos, compadecendo-se das nossas dores físicas, pois andávamos em uma perua Kombi doada
há anos, ele nos deu uma veraneio 73, 0 quilômetro, para que tivéssemos maior conforto em nosso trabalho. A esse benfeitor, Dr. Guido Etten, a nossa gratidão permanente e a nossa boa memória. O tempo foi passando, o trabalho aumentando, tempestades desabando, incompreensões a se multiplicarem, porque a sombra nunca perdoa o avanço da luz. Não seríamos nós, pobres espíritos, devedores de muitas encarnações que teríamos de passar na Terra, sem ser alvo de controvérsias, muitas controvérsias, até mesmo no ambiente espírita. Mas tendo por benfeitor incondicional o médium Francisco Cândido Xavier, que sempre para nós constituiu um pai espiritual, junto com a médium Antusa Martins, nunca nos permitiram esmorecer, ensinando-nos a perseverança, o perdão, a compreender que é essa a batalha. Um dia Chico nos disse que mais vale um desenho de que um rio de pregações vazias, que nós não deixássemos de ser um desenho no mostruário da vida, para que os outros, ao olhar-nos, pensassem um pouco mais, pensassem um pouco mais na lei de causa e efeito, mesmo dentro de nossas limitações, que não deixássemos de trabalhar, pois que por trabalho Kardec definiu toda a ocupação útil, nossa vida, nossa experiência, nossa luta, nova vida, nova experiência, nova luta, novo exercício, nova ginástica, no campo da autoaceitação, quando a cegueira nos atingiu. Perder a visão da vida exterior, não contemplar mais o cenário estuante da natureza, presenciar um pôr do sol, a bênção poética de um amanhecer, não mais ver o rosto de nossa mãe, ver o rosto de nossos irmãos, ver o rosto de nossos amigos. Realmente foi um desafio, uma nova etapa, que
Não há como, não há porquê, não há outra opção senão seguir em frente, enfrentar com estoicismo, com coragem, entusiasmo, apoiados na doutrina espírita, no amor do Cristo. E assim o cultivamos. Nós sempre lutamos para não parecer pior do que estava, pior do que éramos. Uma luta gigantesca para encerrarmos acertando o máximo, errarmos o menos possível. Assim tem sido até a data de 1980, em que traçamos pinceladas rápidas para esta autobiografia, que nada tem de meritória, mas que é um compêndio de experiências para todos aqueles que, manuseando-a, também se preparem para as grandes lutas da vida carnal, atendo-se às tarefas maiores, cientes dos valores permanentes, claro que neste lance autobiográfico triste e desfigurado, não temos a pretensão de colocar todos os particularismos da nossa vida, que daria um romance de várias laudas. Nós estamos apenas buscando o essencial, uma síntese, um resumo, uma súmula dessa jornada até hoje. Foi então, meus irmãos, que nos tornamos conhecidos, mercê do Espiritismo, que em quase todo o Brasil, através de correspondências, mensagens, discos, palestras, viagens, contatos, o Senhor Jesus nos enriqueceu desta maneira, desta forma maravilhosa. Com tantas e tantas afeições. Amigos abnegados, irmãos dessa e outras terras, sempre nos ajudando, nos apoiando, nos entusiasmando, dando-nos um legado que sinceramente tentamos corresponder. Amparo-nos com desvelo, confiança, compreensão, carinho e vibrações, dulce das vibrações. A folha 67, palavras de Jerônimo retiradas
de fitas gravadas. Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Nós somos uma somatória de experiências, trazendo muitos erros do passado. Não existe obsessor que resista ao trabalho. Quando estivermos para cair em desespero, por qualquer motivo, o remédio é o trabalho. Trabalho no bem, a obra do amor do Cristo. E aí, o obsessor não nos pega. Não podemos exigir que o homem durma. Ladrão, e acorde. Francisco de Assis. Porque já fizemos tudo de mal. A má palavra tem efeitos colaterais. Devemos ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Repetindo, a má palavra tem efeitos colaterais. Devemos ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Nós devemos sempre ver o lado bom das pessoas. Devemos levar em conta os benefícios que a pessoa já prestou a alguém. Estamos sempre vendo o lado menos feliz das pessoas. São falhas humanas graves. Nas coisas mais simples da vida é que encontramos as lições mais complexas. Atendamos ao telefone com calma. Não sabemos quem está do outro lado. Qual o problema da pessoa? Na sequência, Trovinhas, página 68. Senhor Jesus, abençoado seja a vida, a trajetória, o exemplo vivo daquele que superou os próprios embaraços. Falar em seu nome é uma honra. Falar em seu nome é falar do Evangelho vivenciado em meio às dores, em meio aos desafios, em meio a tantas cobranças. Louvado seja
coração que trabalhou tanto nesse momento decisivo de sua vida e que nos acolhe hoje com um corpo perfeito, mas com o mesmo entusiasmo com que venceu suas próprias lutas, nos auxiliando, nos inspirando, nos encorajando a vencer as nossas. A semelhança de Maria, o maior exemplo de superação junto ao Cristo, junto à sua obra, a quem mereceu a honra de tê-lo materializado, que deveria repassar a informação de que Jesus, tal qual Jerônimo, é um pássaro liberto, inatingível pela nossa pobreza espiritual, nossa ingratidão, nossa inveja, nossa ingratidão. Mas que retorna e diz: eu venci o mundo. Obrigado, Jerônimo. Obrigado, Jesus.